Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde todo o povo de Deus, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa EBD em sua casa. Vamos falar sobre o profeta Ezequiel e o cerco simbólico de Jerusalém, parte 2. Nós demos início na semana passada sobre este assunto e nós vamos fazer uma conclusão hoje para a glória do Senhor Jesus. Amém? A nossa EBD hoje pela manhã nós fizemos ao vivo através do Facebook, mas tivemos aqui um problema de áudio, da entrada do áudio para o YouTube, e nós estamos aqui retransmitindo toda a mensagem de hoje, da parte da manhã, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos aqui iniciar as nossas mensagens. E você que está nos visitando pela primeira vez aqui pelo YouTube, você pode se inscrever nesse canal, Hilton Brito, né? E você pode compartilhar também para outras pessoas, para que possam conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que tem nos ensinado para a glória do seu santo e eterno nome. Então, eu sou o Bispo Hilton e estou aqui com você hoje, né, para trazer este estudo de Ezequiel, do livro de Ezequiel, para a glória do Senhor Jesus. Vamos falar mais uma vez sobre esse profeta Ezequiel, o cerco simbólico de Jerusalém, na parte 2. Porque nós já iniciamos na aula, na mensagem, no estudo da semana passada. E se você gostar dessa mensagem, dê um gostei, vá no clique em gostei para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então podemos começar, vamos abrir. Eu gostaria de começar hoje, primeiro com esse versículo de Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Repito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, antes de qualquer medida que o Senhor nosso Deus ele venha tomar, ele vai revelar primeiro aos seus profetas, aos seus servos, porque nós somos servos e profetas do Deus Altíssimo. Amém? E então eu gostaria que nós pudéssemos estar com a Bíblia nas mãos, né? Sempre tem em mãos um caderno, um papel, uma caneta, que você possa anotar os versículos, né, da parte de Deus, que você possa depois meditar na palavra, estudar a palavra do Senhor, para a glória do seu santo e eterno nome. Então, gostaria que você pudesse abrir no Salmo de número 96. Gostaria de começar essa noite, esse estudo no Salmo 96, que diz assim, no versículo de número 1, que diz assim, nesse Salmo: aleluia, diz: cantai ao Senhor um novo canto. Cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendignam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória enviada devida ao seu nome, e entre os seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digo entre as nações, o Senhor reina. Por isso, chame o mundo
e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores das florestas. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua felicidade. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Como é bom nós estarmos alicerçados aqui na palavra do Senhor Jesus. Amém? Então nós podemos aqui voltar ao estudo de Ezequiel. Podemos aqui abrir a nossa palavra do Senhor no capítulo de número 7 de Ezequiel. Nós já vimos aqui a mensagem em Amós, onde nosso Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele falará com o seu servo, o seu profeta. E nós somos profetas do Deus Altíssimo. Então ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente e ele nos ensina o que devemos falar e transmitir. E Ezequiel, ele fez isso, ele transmitia a mensagem de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos aqui abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, no capítulo 7, versículo de número 1. Nós vamos aqui começar o estudo da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Então diz assim a palavra do Senhor: veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel. Chegou o fim chegou aos 4 cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você. E sobre você eu vou desencadear a minha ira. Eu o julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Com certeza, eu lhe retribuirei a sua conduta e a sua prática em seu meio. Então, você saberá que eu sou o Senhor. Aleluia. Assim diz o soberano Deus, versículo 5, assim diz o soberano, o Senhor. Eis a desgraça, uma desgraça jamais imaginada vem aí. Chegou o fim. Ele se insurgiu contra você, e o fim chegou. A condenação chegou sobre você que habita no país. Chegou a hora e o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Estou prestes a derramar a minha ira sobre você e esgotar a minha indignação contra você. Eu a julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você, nem a pouparei. Eu lhe retribuí de acordo com toda a prática repugnantes que há no seu meio. Então você saberá que é o Senhor que desfere o golpe. Versículo 10, na Nova Versão Internacional. Eis o dia, já chegou. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu, a violência tomou a forma de uma vara para castigar a maldade. Ninguém do povo será deixado, ninguém daquela multidão, como também nenhuma riqueza, nada que tenha algum valor. Chegou a hora, o dia chegou, que o comprador não se regozije, nem o vendedor se entristeça, pois a ira está sobre toda a multidão. Nenhum vendedor viverá o suficiente para recuperar as terras que vendeu,
mesmo que viva muito tempo, pois a visão acerca de toda a multidão não voltará atrás. Por causa da sua iniquidade, nenhuma vida humana será preservada. Embora toque a trombeta e deixem tudo pronto, ninguém irá a combate, pois a minha ira está sobre toda a multidão. Aleluia. Versículo 15. Fora está a espada, dentro estão as pessoas e a fome. Quem estiver no campo morrendo pela espada, e quem estiver na cidade será devorada pela fome e pela peste. Todos os que se livrarem e escaparem estarão nos montes, gemendo como pombas nos vales, cada um por causa da sua própria iniquidade. Toda mão ficará pendendo frouxa, e todo joelho ficará como água de tão fraco. Eles se cobrirão de vestes de luto e se vestirão de favor. Terão o rosto coberto de vergonha e a sua cabeça será rapada. Atirarão as suas pratas nas ruas e o seu ouro será tratado como coisa impura. E a sua prata e o seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Servirão apenas para fazê-los tropeçar na iniquidade. Eles tinham orgulho de suas lindas joias e as usavam para fazer os seus ídolos repugnantes e as suas imagens detestáveis. Por isso, tornarei essas coisas em algo impuro para eles. Entregarei tudo isso como despojo nas mãos de estrangeiros e como saque nas mãos dos ímpios da terra, e eles o contaminarão. Desviarei deles o meu rosto, e eles profanarão o lugar que tanto amo. Ele será invadido por ladrões que o profanaram. Preparem correntes, porque a terra está cheia de sangue derramado e a cidade está cheia de violência. Trarei os piores elementos das nações para se apossarem das casas deles. Darei fim ao orgulho dos poderosos, e os santuários deles serão profanados. Quando chegar o pavor, eles buscarão paz, mas não o encontrarão. Virá uma desgraça após outra, e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta, e o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades. O rei prateará, o príncipe se vestirá de desespero, e as mãos do povo da terra tremerão. Lidarei com eles de acordo com a sua conduta, e pelos seus próprios padrões eu os julgarei. Então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Então, o pecado, de tal maneira, ele cercou a infidelidade, a aliança que era tamanha, que o fim chegou. Aleluia. Veja que nós vamos ver aqui a importância dos líderes para salvar a cidade. Então, quando Deus fala o fim chegou, chegou para o povo de Israel, chegou para as iniquidades de Israel, ao seu povo, e o Senhor, ele fala fortemente a esta nação. De nada valeu a liderança militar para evitar a desgraça. Veja no versículo 14, quando ele fala que tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá
a peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Se o ouro e a prata e as joias preciosas nada resolveram, então o profeta Sofonias já havia declarado isto. Lá em Sofonias, no capítulo 1, versículo 18, quando disse: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Será que nós podemos fazer uma analogia para os dias de hoje? Para as pessoas que têm grande posse em suas mãos? Ezequiel também teve que anunciar, conforme está em Ezequiel, no capítulo 7, nesse versículo de 19 ao 21, quando diz que a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, e eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi tropeço para cair em iniquidade. Muitas das pessoas levantam o altar das suas riquezas, do seu dinheiro, da sua fama, e isso não vai lhe trazer alegria, mas vai lhe trazer dor. Eu não estou dizendo que você não precisa ter posse, sim, eu não estou lhe dizendo isso, mas eu estou lhe afirmando que você não pode trocar a glória do nosso Deus por aquilo que você tem, por aquilo que Deus permitiu que você possuísse: casa, carro, um bom emprego, uma boa família. Mas não podemos deixar de adorar o nosso Deus. Nós não podemos deixar de louvar ao nosso Deus, engrandecer o seu santo e eterno nome. E continua aqui no versículo: de tais preciosas joias fizeram o seu objeto de soberba e fabricaram as suas abominações, imagens dos seus ídolos, seus ídolos detestáveis. Portanto, eu fiz que isso lhe fosse por sujeira, e o entregarei nas mãos dos estrangeiros, por presa, e aos perversos da terra, por despojo, e eles o profanarão. Nós temos que nos lembrar que quando existia uma guerra naquele tempo, onde um exército iria atacar um outro povo, eles tomavam todo o despojo de guerra. Significa que eles chegavam lá, tomavam toda a riqueza e levavam para si. Então, Deus aqui ele afirma que irá fazer isso com o povo de Israel. Aqui ele já estava falando para o sacerdote, já para Ezequiel, o profeta, já estava falando para o profeta, que ele levasse esse recado ao povo de Israel. Veja que a liderança espiritual não deveria alertar o povo como os profetas verdadeiros faziam, e estava totalmente corrompida. Portanto, como está no versículo 26, virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Quando chegar o dia da ira do Senhor, não há poderio militar que possa livrar as pessoas, porque o Senhor ele é soberano em tudo que ele faz. E o povo usou a prata e o ouro que Deus lhe tinha dado para fazer e adorar ídolos. Como você está usando os recursos que Deus tem colocado em suas mãos? O que você tem feito? Você já parou para pensar o que você tem feito com o que Deus tem entregue nas suas mãos?
é bom nós pararmos e começarmos a pensar em tudo que o Senhor tem feito para a nossa vida. Amém? Nós veremos aqui que Zedequias, né, a fuga e a captura do rei Zedequias. Veja que Zedequias ele chegou a pedir conselho a Jeremias, mas teve medo de segui-lo. Veja o que diz aqui no capítulo 12 de Ezequiel, do versículo 1. Veja o que acontece. Veio a mim esta palavra do Senhor. Então, versículo 1, capítulo 12 de Ezequiel. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm ouvidos para ver, eles têm olhos para ver, mas não veem. E ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Interessante esse começo desse capítulo. As pessoas têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, mas não querem saber do Senhor Jesus. E nós temos que ensinar esse povo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que ele chama os profetas, para poder que eles transmitam a mensagem que o Senhor nosso Deus tem para cada um. Então, repetindo aqui no versículo 2, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm ouvidos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem atrás dele. Ponha nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois da tarde fiz com as mãos um buraco no muro. E ao entardecer saí com a minha bagagem, carregando-as nos ombros à vista de todos. Versículo 8. De maneira recebi essa palavra do Senhor, filho do homem. Acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou: o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. Versículo 12. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá.
Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, e os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirem com a espada em punho. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e as espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. E esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, treme enquanto come a sua comida, e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra dela será arrancada por causa da violência de todos os que ali vivem. E as cidades habitadas serão arrasadas, e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 21. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Digam-lhe, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a este provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes: estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel, mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora. Aleluia. Pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então veja aqui, Zedequias, ele chegou a pedir conselhos a Jeremias, mas ele teve medo de segui-lo. Segundo a Crônicas, no capítulo 36, versículo 12 a 13, ele diz o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajumentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e todo o seu obstinou o seu e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Então ele quebrou o acordo jurado e pagou o preço. Amém? Então quando nós quebramos o nosso juramento junto ao nosso Deus, há um preço a ser pago. Quebrou o acordo jurado e pagou o preço. Veja que além da declaração da queda da cidade, o profeta ele teve que fazer outros audiovisual. Por que tanto detalhes antes que acontecesse? Qual o propósito de Deus em fazer tal revelação?
Nós podemos aqui observar, no versículo de 12 a 13, quando diz que o príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e as escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre eles e será apanhado nas minhas malhas. Levou a Babilônia, a terra dos cananeus, dos caldeus, mas não haverá, ainda que venha a morte ali. Veja que nós estamos aqui falando sobre uma encenação da fuga do príncipe. Então, porque ele não veria a terra dos cananeus, mesmo sendo lá. Vejamos o que fala aqui em 2 Reis, no capítulo 25 e no versículo de número 4 a 7. Veja o que diz aqui em 2 Reis. É interessante nós observarmos e anotem, né, esses versículos e capítulos que nós estamos falando. Diz assim, ó: então o muro da cidade ele foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite pela terra entre os dois muros, próximo do jardim do rei, embora os babilônicos estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. E todos os seus soldados o abandonaram, e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Os caldeus, ele tinha esse fetiche, vamos dizer assim, de quando pegava os reis, ele furava os seus olhos. Então você já vê porque ele não veria a terra dos caldeus, não é? Mesmo que ele estivesse lá. Veja que o profeta, ele procura, ele cumprirá a visão, a fortaleza, a fé. Então a profecia, ela cumprida, ela visa fortalecer a nossa fé. Veja que a ação de Ezequiel, ele seria um sinal para os seus ouvintes. E ele diria: eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhe farei a eles, como está no versículo 11 do capítulo 12 de Ezequiel. Então, quando a notícia toda chegasse aos ouvidos dos exilados da Babilônia, o acontecido confirmado, até nós, detalhes aqui que fora revelado, haveria uma atenção muito melhor para as demais predições do profeta. Veja que por meio da Bíblia, o Senhor age de sua maneira. Veja como é. Notavelmente no caso da vinda e do ministério de Cristo, nós podemos ver em João no capítulo 20, versículo de 30 a 31, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Então, por meio da Bíblia, o Senhor age nas nossas vidas. E o próprio Jesus, ele ajudou a fé de João Batista, preso com a morte iminente, com este consolo, como está em Lucas no capítulo 7, no versículo 22 a 23, quando diz: voltem e anunciem a João
o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, a fé de João Batista, ela foi confirmada pelas profecias assim cumpridas, as quais, aliás, ele quem conhecia. Aleluia! Então, meus irmãos, nós não podemos reter nada daquilo que o Senhor nos fala. Nós temos que anunciar que os cegos veem, que os aleijados andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e que as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por minha causa, pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que levar a palavra, evangelizar, fazer missões, dizer àquele que não conhece ainda a Cristo, que não conhece a Jesus, quem eles são. Falar sobre o Espírito Santo de Deus, anunciar a liberdade, anunciar o amor, anunciar a salvação que há em todos nós, em Cristo Jesus. Nós somos profetas do Senhor e nós temos esta obrigação de falar aos nossos amados irmãos e irmãs que ainda não conhecem a Cristo, que estão indecisos com a palavra do Senhor, e precisamos falar de Deus, falar do seu amor e da sua graça. Não podemos ser omissos na palavra do Senhor. Então falemos a verdade que está nas Escrituras Sagradas, porque ela salva, ela nos transforma, ela nos ela nos traz salvação. Amém? Veja que a fé de João Batista ali foi confirmado pelas profecias assim cumpridas, não é? Então, as quais, aliás, ele bem conhecia. Então, as tuas promessas serão conhecidas, porque Deus tem uma promessa para a tua vida. Amém? Veja que a profecia cumprida, ela falece a nossa certeza, ela fortalece a nossa certeza de que as profecias ainda por cumprir não falharão. Vejamos aqui 3, conforme Atos capítulo 1, versículo 11, da Nova Versão Internacional, diz assim: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como haverão subir. Aleluia! Isso é uma promessa do Senhor para mim e para a tua vida. Então, tenhamos certeza que o Senhor está por vir e ele voltará da mesma forma como haverá a subir. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz assim: ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aleluia. E uma terceira, João capítulo 14, versículo 2 a 3, quando diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Glórias a Deus. O nosso Deus, ele demonstra que Deus, pelas profecias cumpridas, e ele não é como os ídolos ou os seus adoradores.
Isaías, no capítulo 44, versículo de 7 a 8, ele diz o seguinte: haverá outro que seja igual a mim? Pois que seja a minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a você o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não. Não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Então, quando eu peço orientação ao Senhor, ou conselho aos servos de Deus, eu estou pronto para seguir as orientações que foram dadas? Porque muitas das vezes Deus nos orienta da sua forma, e nós entendemos a orientação de Deus, e será que nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus? Será que eu sou submisso para praticar o que é aconselhado? Será que nós fazemos realmente o que Deus nos orienta? Será que eu conheço as profecias que já se cumpriram, que fazem crescer o meu conceito de grandeza de Jesus? Será que as profecias que ainda hão de se cumprir, eu creio nelas? Então nós temos que pensar nessas perguntas, saber se nós estamos realmente alicerçados com o Senhor Jesus. Muitos esquecem da sua palavra. Há um momento de tribulação na sua vida. Há um momento de tristeza na sua vida, mas você esqueceu das promessas de Deus na tua vida. Essas promessas não foram esquecidas pelo Senhor. Agora você esqueceu do Senhor. Se afastou da sua presença, mas quer a glória do Senhor. Não é assim que funciona, irmãos e irmãs. Você tem que estar junto com o Senhor, alicerçado na sua palavra, porque Deus nos ama. Mas Deus quer que nós estejamos junto dele, com ele, tratando com ele, sempre com ele, e tudo é para ele. E às vezes nós deixamos os obstáculos da vida atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Depois nós perecemos no meio do caminho e não entendemos por que isso está acontecendo, e nós vamos culpar a Deus, mas não é Deus o culpado, somos nós que somos culpados por isso. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer o melhor para o seu povo. Deus quer o melhor para a sua nação. Mas há uma iniquidade do nosso coração, que nós não respeitamos ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus que te formou desde do ventre da madre da tua mãe. Nós precisamos conhecer a este Deus. Deixar os pensamentos maus para trás. Vamos viver novas vidas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil tratarmos de assuntos particulares, porque cada um passa pelas suas dificuldades, pelas suas pelejas. Cada um tem o seu momento. Mas esse momento de tristeza, de dor, é quando nós nos apegamos cada vez mais ao nosso Deus, e Ele vai nos mostrando, vai nos dando discernimento daquilo que está acontecendo na nossa vida. E nós podemos caminhar, porque é dentro desse conhecimento
que nós vamos crescer. É nessa experiência de dor, de luta, de sacrifício, é que nós vamos crescer. Nós crescemos com as dificuldades. Nós crescemos com a glória de Deus. Nós crescemos com a sabedoria que o Senhor nos dá. Cresçamos. Sejamos profetas do Senhor. Sejamos missionários do Senhor. Sejamos evangelistas do Senhor. Andemos com o Senhor. Veja que no início de Apocalipse, do livro de Apocalipse, encontramos o seguinte. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo número 3, para nós concluirmos aqui o nosso estudo de hoje. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Veja só, ele fala, aqueles que ouvem, ele não está dizendo aqueles que escutam. Porque escutar é escutar qualquer coisa. Para você ter o maior entendimento daquilo, vocês têm que ouvir a mensagem de Deus, guardar esta mensagem, porque ela vai frutificar na tua vida. Então não adianta eu receber uma mensagem só por escutar, mas eu tenho que ouvir. Às vezes nós vamos até para a casa do Senhor e o pastor ou o pregador da noite que está lá ministrando a palavra de Deus, e você não está ouvindo, você está escutando, porque você está sim interagindo com outras coisas dentro do culto da palavra de Deus e não está ouvindo a mensagem do Senhor. Aí quando sai da igreja, ainda diz assim, eita, a mensagem hoje foi tão fraca. Não, irmão. Não, irmã. É que você não ouviu a mensagem do Senhor. Porque Deus vai escolher o profeta e não cria um ídolo do seu pastor, não cria o ídolo do seu evangelista ou do seu presbítero. Não idolatre esses homens, porque são apenas homens, não são deuses, não são Deus e muito menos deuses. Amém? Então, ande com o Senhor. Porque Deus vai escolher o profeta, o pregador, e vai transmitir a sua mensagem, porque ele é profeta da parte de Deus. Então, ouça a voz do Senhor. Tive uma grande amiga que quando ela ouvia a voz de Deus, ela ouvia a voz do Senhor, no culto, com muita atenção. E naquele momento da pregação, o profeta ele lançava uma profecia de bênção, de glória. E ela pulava da cadeira e dizia, esta é minha, foi para mim, eu tomo posse desta vitória. Porque ela estava no culto ouvindo a voz do Senhor. Ela não estava se distraindo com o outro, com o da direita, com o da esquerda, do que está atrás, mas ela estava ligada e conectada com a palavra de Deus que vinha daquele profeta, daquele pregador que estava naquela noite. E a vitória dela chegava. Aleluia. E ela ia contar as mensagens, ia contar o feito que Deus tinha feito na vida dela, a partir do momento daquela pregação que ela ouviu a voz de Deus. E você hoje está ouvindo a voz do Senhor? Você está ouvindo a voz de Deus através dessas ministrações, desses estudos que Deus separou para você na sua vida? Deus nos ama. Ele adverte aos seus servos. Ele avisa aos seus servos, como está lá em Amós. Não esqueçam desse versículo de Amós. Ele é lindo e maravilhoso. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar
o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você é serva do Senhor? Você é serva do Senhor? Você é servo do Deus Altíssimo? Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tem milagre para a tua vida, para a tua família. Ouça a voz do Senhor, a voz de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Veja o que diz aqui em Lucas, no capítulo 11, versículo de número 28. Diz assim: Ele respondeu: Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aleluia! Veja que fala em Lucas. Felizes são aqueles que ouvem, não é escuta, mas ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Porque quando eu ouço, eu guardo as verdades de Deus para a minha vida. E com essas verdades, eu ensino e capacito outras vidas também. Porque Deus vai te usar na terra como profeta. Aleluia. E esse aviso, ele é aplicável a todas as profecias do Antigo Testamento. Fala em guardar. Então as profecias de Ezequiel inclui ouvi-las bem, levar a sério tudo quanto o Senhor prometeu por meio delas. Aleluia! Então você tem que ouvir bem, guardar bem aquilo que Deus falou por meio do seu profeta. Aleluia! E não é só ouvir e guardar, mas praticar, tomar atitude, ter ação, praticar as verdades por ele promulgado envolve tirar a nossa vida qualquer coisa que desonre o nome de Deus. Aleluia! Nós temos que praticar a verdade de Deus na nossa vida. Veja o que fala aqui em Romanos capítulo 13, versículo 12, pela Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: que a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Oh, aleluia! Esse é revestido da armadura de Deus, porque Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. 2 Pedro capítulo 3, versículo de 11 a 14, diz o seguinte, pela Nova Versão Internacional: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessária que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derramarão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperem estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia! Viver em santidade, viver conforme as orientações do nosso Deus, assim como ele quer, para a minha e para a tua vida. Então, guardar essas profecias, ela inclui também uma apresentação clara do Evangelho para que o povo de hoje se arrependa, creia nas boas novas e assim escape da ira vindoura. Aleluia! Conforme Romanos capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Sabendo que
o juízo final, ele está próximo. E temos que ser como Noé, pregador da justiça. E como Ezequiel, sentinela, que alerta acerca do juízo, dando oportunidade para arrependimento e, consequentemente, livramento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então nós temos que ser pregador da justiça e sentinela que alerta acerca do juízo, para que haja arrependimento e livramento da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Então, sejamos profetas da parte de Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos fazer a vontade do nosso Deus, para que sejamos mais que abençoados em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensinamento, meu Pai, por tudo que tu tens feito sobre as nossas vidas, Senhor Deus. A todos que estão ouvindo esta mensagem, que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas na tua vida sem medida, e que a sua glória esteja sobre a tua vida e de toda a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então, próximo domingo, nós estaremos aqui trazendo mais uma outra mensagem. Gostou da mensagem? Dê um gostei, dê um like, gostei da mensagem, compartilhe essa mensagem, edifique outras vidas para a glória do nosso Senhor Jesus. Seja um missionário da parte de Deus, seja uma missionária da parte de Deus, seja profeta do Senhor, seja uma profetisa do Senhor, faça a obra para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e nós dizemos amém.